Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu comecei na quarta-feira santa com aplausos, está vendo? Aí o povo também continua. Mas assim, no tempo da quaresma, não que seja um tempo de tristeza, muito pelo contrário. Mas a gente, liturgicamente, faz a opção de não bater palmas. Porque a gente está num tempo onde a gente tem que estar muito concentrado nas 3 coisas que Deus pediu: a oração, o jejum e a caridade, não é? E a esmola. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, com certeza eu não terei o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado, perdoando é que serei perdoado. Deus olha para nós e vê o nosso pecado, as nossas faltas também. Só que Deus olha o nosso pecado e olha para nós. Para nós Ele olha com a misericórdia, a bondade e o amor que Ele tem por nós. Ainda bem. E para o nosso pecado, Ele olha com rejeição. Então, Deus criou o mundo e os homens e mulheres e viu que era bom. E Ele não se arrependeu. Ele ainda olha para nós, sua criação, e vê que é bom. O homem, a mulher, o ser humano, ainda dá alegria a Deus. Tanto é que o ser humano Jesus, Deus olha e diz: eis aí meu filho, aquele que me dá muita alegria. E Ele deseja que nós sejamos reflexos disso. Ele olhe para cada um de nós e diga: eis aí meu filho, minha filha, aquela que me dá muita alegria. Ele não sentiu muita alegria no tempo em que Moisés construiu a arca, não, sabe? Não estava muito satisfeito com a humanidade. Mas até mesmo o fato de querer destruir tudo e deixar, selecionar para recomeçar,
porque na realidade aquilo era um recomeço, né? Destruir toda aquela gente pelas águas, inclusive também a criação, animais e tudo, reservar. Colocou Noé, porque via em Noé alguém reto, de atitude e de coração, e sua família. Mandou que ele construísse uma arca. Veja que Noé acredita em Deus e constrói a arca, ou seja, obedece a Deus. Então essas qualidades em Noé já se configurava algo que permitia que Deus dissesse: bom, a partir disso a gente vai ter um recomeço para a humanidade. Mas mesmo isso, mesmo essa destruição, é um ato de amor. Deus ama a humanidade e deseja preservá-la. Deus ama a sua criação e deseja preservá-la, porque o homem, a humanidade, estava destruindo tudo. Aí a gente olha hoje em dia, é capaz de a gente dizer também, não é? Esse mundo está perdido. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém dizer: esse mundo está perdido. Você já disse isso? Esse mundo não tem jeito não. A gente olha, tanto desamor, não é? Principalmente esse tempo agora que a gente está vivendo, que tudo fica evidente. A reação das pessoas, sua maldade, seu egoísmo, seu desdém com o outro. E isso não agrada a Deus. Mas mesmo assim, tanto quanto antes, hoje, Deus ainda nos ama. E Deus sabe que nós podemos dizer sim a Ele, como Nossa Senhora o fez. Muitas pessoas e nós próprios, em determinados momentos da nossa vida, dizemos sim a Deus. Todos nós, acredito que todo mundo aqui, num determinado momento de sua vida, disse sim a Deus. Disse: eis-me aqui, Senhor. Ou declarou sua fé. Não de boca para fora, mas com atitudes, com o coração. Mas também, muitas vezes, a gente diz não a Deus. Então, Deus disse naquele momento, como está escrito na primeira leitura, Deus prometeu que nunca mais iria destruir a humanidade, a terra, as coisas que há dessa forma, com a inundação de água. Tanto é que dizem, o arco-íris apareceu naquele momento, né, como um símbolo perene, né, quando chove não aparece, né, e em outros tempos também, como símbolo, um sinal da aliança de Deus com os homens, de sua promessa, e Deus é fiel. Só que o homem continua, a humanidade continuou e continua a dizer não a Deus, a desagradar a Deus. E Deus desistiu de nós? Não. Na segunda leitura, fala que Ele sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Ele morreu uma vez por todas. Não quer dizer que Cristo vai voltar para ficar morrendo por nós. Morreu uma vez por todas por causa dos nossos pecados, o justo pelo injusto, a fim de nos conduzir a Deus. A atitude de Cristo é definitiva, é uma vez. E nós temos uma vida. E Deus nos dá a chance nessa vida de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Através de quem? Jesus. Então não é mais uma destruição da humanidade e um recomeço a partir da humanidade através de Noé, mas é um entregar-se de Deus a partir de Jesus Cristo, que é Deus, mas também é humanidade. Então, um justo por todos nós, pecadores. Então, nós só somos justificados através de Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje, é pequenininho, não é? Mas diz tudo. Diz o que aqui? Que Jesus, o Espírito levou Jesus para o deserto.
E ele ficou no deserto durante 40 dias. Esse número 40 diz alguma coisa para vocês? Tem duas coisas: algo de antes e algo de agora. 40 dias ele ficou no deserto. 40 anos o povo saiu do Egito e ficou no deserto até chegar na terra prometida. Por quê? Porque o povo clamou a Deus, Deus mandou o seu mensageiro, o seu enviado, Moisés, libertou da escravidão. Quando estava no meio do caminho, disseram: por que nós temos que ficar comendo essa nojeira, esse nojo? Temos nojo da comida que Deus nos manda. Estávamos melhor na escravidão do Egito, lá pelo menos a gente tinha o que comer. Então, eles começaram a adorar outros deuses. Há uma facilidade muito grande na gente, de a gente nas dificuldades e até na calmaria, a gente querer adorar outros deuses e querer também viver outras situações, porque mesmo na chegada à terra prometida, quando chegaram à terra prometida, eles pediram um rei, ou seja, eles tinham o sistema entre eles, onde Deus falava aos profetas e aos juízes, e os juízes conversavam com Deus os problemas do povo e dizia ao povo as coisas, discutia com o povo as coisas que Deus colocava a respeito de suas vidas. Era a lei de Deus para o povo, eram os 10 mandamentos para o povo, mas o povo dizia: olha, os outros povos têm um rei, por que a gente não tem? Deus diz ao povo que o rei vai começar a cobrar impostos, o rei vai tirar isso, tirar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E eles disseram: mesmo assim, nós queremos, dá-nos um rei. Então, a humanidade, nós sempre estamos desejosos em ir ao caminho contrário ao caminho que Deus nos pede, nos indica. E Jesus vive 40 dias no deserto, com uma correspondência com aqueles 40 anos que a humanidade passou no deserto até poder chegar na terra prometida. E nós temos alguma coisa com esse número 40? Quarentena agora? Mas poderia, mas não é bem, que inclusive quarentena nem é quarentena. Eles chamam quarentena. Quarentena eu vivi no quartel, quando eu servi. Na minha época, a gente passava 40 dias sem sair do quartel, lá aprendendo, depois é que era liberado. Hoje em dia não, hoje em dia pode ir para estudar, né? Pode ir fazer várias coisas, ir para casa, tudo bem. Mas o 40 dias, a gente está vivendo uma época litúrgica, quaresma. E quaresma são quantos dias? 40 dias. Então nós repetimos agora na quaresma aquilo que Jesus fez. Entendeu? Nós estamos num período de deserto. E um período de deserto. No deserto, o que é que vocês acham que acontece? Quando você está no deserto, você vê muita coisa da sua vida. Não estou falando intimamente, eu estou dizendo assim, esteticamente mesmo. Você está vendo a tua casa? Não. Você está vendo o teu trabalho? Não. Você está vendo o teu dia a dia? Não. Você está na solidão. E é na solidão, que a gente tem que falar com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, com muitas coisas, muitas tralhas nossas, a gente não consegue ouvir o que Deus tem para nos dizer, porque a gente coloca todas as coisas que são nossas na frente. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus nos pede. Então, na quaresma é um tempo favorável para que a gente se prepare para viver com Jesus
o quê? Que tempo? O tempo pascal, ou seja, a Semana Santa. Viver com Jesus a sua entrega, viver com Jesus a sua dor, viver com Jesus o seu calvário, viver com Jesus a sua morte, mas também viver com Jesus a sua ressurreição. Então, nisso tudo, é um caminhão, a caminhada que a gente faz com Jesus para que Ele possa nos salvar. E a salvação vem de Deus não como uma mágica imposta, mas Ele deseja que a salvação que Ele nos dá seja abraçada por nós. Você não é salvo para ficar lá sem saber porquê. Você é salvo sabendo que foi Deus quem te salvou e o que é a preciosidade dessa graça de Deus, que é o grande amor que Ele tem por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E esquecendo de uma coisa, espera, que é importante. No Evangelho de hoje, Ele é tentado no deserto. Não é verdade? Tentado por quem? Satanás. Hoje não está descrito as 3 tentações. Foram 3? Foram, né? Uma, ele diz, Satanás diz, nem só de pão vive o homem. Não é? Aliás, não. Ele diz, transforma esta pedra em pão. Quem é que diz, nem só de pão vive o homem? É a resposta para isso, não é? Então a gente precisa aprender com Jesus a dizer para o mal, nem só de pão vive o homem, nem só de coisas materiais, a dizer para o mundo hoje, para as coisas, para as pessoas, olha, a gente não pode só querer viver. Eu cheguei ontem em casa e na esquina estavam acho que uns 20, 25 homens fortes na esquina, sem máscara, tomando cachaça, cerveja, ouvindo aquelas músicas podres, nojentas, que hoje em dia se escuta bem alto por aí. E aí a gente olha assim e diz, não que eu me sinta, eu diga, eles são piores do que eu, ou eu sou melhor do que eles. Não, diante de Deus todos nós somos iguais. Mas é muita pena a gente olhar para as pessoas e ver as pessoas se entregarem ao nada, ao vazio. E a gente não pode, a gente está aqui, a gente não pode deixar que isso aconteça conosco. Então, a gente tem que dizer o tempo todo para nós, nem só de pão vive o homem, ou a pessoa, ou a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás também pediu a Jesus, disse, olha os reinos todos do mundo, não é? E olha de onde estamos aqui, dessa altura. Joga-te daqui para baixo, porque está escrito, Satanás citando o que está escrito, as escrituras. Está escrito, os teus anjos não deixarão que tu tropeces. Então, nós às vezes queremos fazer com Jesus como Satanás. Como é, padre? A gente quer fazer com Jesus como Satanás? Sim. Às vezes, a gente se esquece que Deus já nos deu tudo aquilo que nós temos. E a gente diz, a gente cobra de Deus. A gente cobra de Deus como se, para acreditar em Jesus, eu preciso que Ele faça um milagre em mim. Eu vejo pessoas que dão um testemunho. Sabe, tem gente, eu vi isso da minha própria mãe, mas eu já ouvi de outras pessoas que estavam com a doença ou à beira da morte e dizem, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu peço a Deus para que Ele me dê a saúde, mas se não for possível, seja feita a vontade de Deus. Isso é o quê? Isso é dizer, eu acredito em Deus. Ao passo que, uma vez eu já citei aqui, uma amiga disse quando o marido faleceu, quando eu falei sobre Jesus que se entregou na cruz, ela disse, para ele foi fácil, ele é Deus, ele nem sentiu,
Ele estava ali, ou seja, na visão da dor dela. Isso aqui, Deus, às vezes a gente pensa, não é? Que Jesus foi toda uma fantasia. Ele na realidade não sentiu a dor, a humilhação e tudo mais. Sentiu muito mais, porque você pagar, como está escrito hoje aqui na segunda leitura, sem merecer. Você já foi pago alguma coisa, já lhe condenaram sem você merecer, dizer que você fez uma coisa que você não fez, dizer que você falou uma coisa que você não falou, dizer que você sente algo que você não sente. Imagine Jesus, santo, pagando tudo aquilo pelos pecadores. Então a gente sim, também corre o risco de dizer a Jesus, tentar Jesus como Satanás disse: olha, faz uma coisa que aí eu acredito que tu és Deus, que tu estás comigo. E a terceira tentação de Satanás é aquela que a gente é muito facilmente pego, que é aquela dele dizer assim: mostro a você todos os reinos do mundo, ajoelha-te diante de mim e me adores, que tudo isso será teu. Aí qual é a resposta de Jesus? Afasta-te, Satanás, porque adorarás ao Senhor teu Deus e a mais ninguém. Vamos dizer: afasta-te, Satanás, porque adoraremos ao nosso Deus e a mais ninguém. Essa segunda parte, diga aqui: adoraremos ao nosso Deus e a mais ninguém. Mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.